Agora a gente vai partir para um novo conteúdo, é o conteúdo de abertura, digamos assim, da geografia. Vamos fazer uma breve introdução sobre os principais conceitos da geografia. O que a geografia estuda, quais as principais características dessa matéria tão bacana, tão interessante, dessa ciência tão diferente, tão importante para a nossa compreensão da realidade. Para isso, eu trouxe para vocês um texto em que eu apresentei para vocês o texto aí no grupo, já coloquei no grupo, e agora eu vou passar para vocês uma apresentação aqui rápida sobre o nosso assunto. E o tema da aula é justamente este: os conceitos chaves da geografia. Então, para a gente trabalhar os conceitos chaves da geografia, eu trouxe o que é geografia, o conceito de espaço, conceito de paisagem, região, lugar, esses temas que são importantes para a compreensão da nossa disciplina. E para começar, vamos ver então o conceito da geografia. O que primeiramente, o que é um conceito? Quando a gente fala em conceito, o que vem à sua mente? O conceito é, portanto, um padrão, um modelo a ser seguido. Toda ciência é formulada por conceitos. Então, a geografia também tem aqueles padrões, aqueles modelos que são seguidos pelas pessoas que estudam a geografia para poderem trabalhar com essa ciência. A linguagem geográfica necessita de formulação de conceitos chaves como pré-requisito para a análise dos fenômenos geográficos. Quais são esses conceitos chaves? Então, eu trouxe aqui para vocês 5 conceitos chaves sobre o estudo da geografia. Então, no estudo da geografia, nós temos 5 conceitos chaves. O conceito de lugar, que é o nosso espaço cotidiano. O conceito de paisagem, que é a porção do espaço que a gente consegue ver e consegue perceber, é a paisagem geográfica. Há também o conceito de espaço geográfico, que é o espaço transformado pelo trabalho do homem. E também o conceito de território. O território está ligado à noção de poder, o espaço de poder. Alguém controla aquele espaço. Portanto, um fragmento do espaço é, portanto, o território. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Também nós vamos falar sobre o conceito de região, que é um espaço diferente do outro espaço. A região é caracterizada por aspectos que a tornam diferente das regiões, das áreas em volta. Nós falaremos sobre isso também. Então, todos esses conceitos guardam um forte grau de parentesco entre si, pois todos se referem à ação humana modelando o espaço geográfico. São ferramentas de análise do espaço. Então, para que a gente possa compreender a geografia, para que a gente possa entender essa ciência tão maravilhosa, tão bacana, é preciso que a gente conheça esses 5 conceitos-chave: lugar, paisagem, espaço geográfico, território e região. Bom, após essa introdução, vamos então falar sobre o conceito de lugar. O que é o lugar? Essa palavra pode parecer muito simples, e é, de fato, mas no que se refere à geografia, lugares são tudo aquilo que nos é familiar, todos os lugares que nos são familiares e que fazem parte da nossa vida, nos dão identidade própria e nos permitem estabelecer relações com lugares diferentes no resto do mundo. A gente pode dizer que o lugar é o nosso espaço de vivência, o lugar, o local onde a gente vive, onde a gente tem identidade, onde a gente cria um vínculo, né, de identidade com esta parte do território. Ele é a porção do espaço apropriado para a vida, que é vivido, experienciado, reconhecido e cria identidade para indivíduos e grupos através de laços afetivos com eles. Então, os lugares são onde nós vivemos. A parte do território em que nós criamos um vínculo, né, direto de afetividade, um vínculo emocional, até mesmo familiar. Então, nós temos aqui 2 exemplos. O drama do imigrante que perde as referências de seu lugar de origem por motivos econômicos, políticos ou religiosos. É preciso que ele se adapte a um novo lugar. Vou dar um exemplo aqui dos nordestinos, que muitas vezes, em muitos momentos, tiveram que sair de suas propriedades no Nordeste em direção ao Centro-Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Com certeza, a identidade dessas pessoas estava vinculada às suas regiões de origem. E elas tiveram que criar um novo vínculo, né?
um novo laço afetivo com aquelas regiões para onde elas se dirigiram. Um outro exemplo, antes da expulsão dos holandeses do Brasil, ninguém no Brasil se pensava brasileiro. Até então, as câmaras municipais se consideravam portuguesas. Então, é um exemplo de como a própria noção de lugar nos dá essa identidade, nos passa, né, este vínculo afetivo que é realmente muito importante na definição, inclusive, da nossa própria personalidade. E uma observação importante aqui, o não lugar são lugares de passagem, como aeroportos, estradas, supermercados, são partes, né, do território onde a gente apenas passa por eles sem ter assim sem criar um vínculo de afetividade. Este, portanto, é o principal conceito de lugar. Um outro conceito importante também na geografia é o conceito de paisagem. O que é paisagem? Paisagem é a porção visível do lugar, no que se refere aos aspectos naturais e também aos aspectos sociais ou culturais. Então, é a porção visível do lugar que podemos ver, que a nossa visão pode alcançar. Esta pode ser definida como o domínio do visível. Aqui nós temos um exemplo de uma paisagem, né, e você observa que ao longo de toda a paisagem você consegue visualizar elementos naturais e elementos sociais ou elementos culturais produzidos pelo homem. A paisagem é percebida pelos nossos sentidos físicos, que é formada não apenas por imagens, mas também de cores, movimentos, odores, sons, e também pode sofrer várias interpretações pelos nossos pontos de vista sobre o mundo. Quer dizer, cada paisagem ela se apresenta de maneira diferente para cada pessoa, porque cada um de nós enxerga a paisagem, enxerga a nossa realidade de uma maneira diferente. Então, paisagem é a porção visível do espaço que inclui características naturais e características sociais ou características culturais produzidas pelo trabalho humano. Neste exemplo que a gente viu, por exemplo, a ponte, que é um elemento artificial, sobrepondo um rio, que é um elemento natural. Para compreender melhor a paisagem, é preciso passar por um processo de aprendizagem e conhecimento espacial organizado, nos dado pela ciência geográfica. A paisagem é como uma fotografia do espaço geográfico, sem movimento. Portanto, se a gente voltar aqui na paisagem, você vai observar que ela está estática, é uma fração do visível. A paisagem, portanto, ela é um recorte do espaço geográfico que está em permanente transformação. O espaço está em permanente transformação. A paisagem é uma visão, portanto, temporária desse espaço. E aqui temos um exemplo, coisas que um arquiteto e um artista veem sobre um determinado objeto, os outros não podem ver ou fazem de forma diferente. Então, de repente, eu vou dar até um outro exemplo aqui, né? Tem uma frase muito bacana que diz assim: tem gente que olha para uma imensa floresta cheia de vida, cheia de árvores, cheia de animais, de insetos, de vida, né? De biodiversidade. Tem gente que olha para um lugar como esse e só enxerga lenha para queimar, só enxerga carvão em potencial. É a maneira como cada um enxerga a sua paisagem que define como cada um de nós como cada um de nós compreende a paisagem. E um detalhe importante aqui, ó, não compreender a paisagem é viver na ignorância. Aqui tem um exemplo vou até tirar aqui para vocês observarem direitinho. Aqui nós temos um exemplo, né? Dois ratinhos, um rato e um inseto conversando. Será que já posso sair daqui? O inseto diz: nada feito. O gato faminto ainda está lá. Então você tem aqui uma maneira de enxergar a paisagem completamente equivocada, né? Que pode acontecer com qualquer um de nós, inclusive, se a gente não compreender a paisagem, a gente acaba por viver na ignorância. Aqui nós temos uma paisagem muito conhecida de todos nós, que é a paisagem da nossa cidade, a cidade de Barra do Choça. Neste plano você tem aqui a torre de telecomunicações e lá ao fundo você vai ter uma creche, né? A creche lá na região do bairro Nova Esperança, né? Nessa região ali mais... Aliás, aqui não, aqui é o SEJA, né? A quadra de esportes do SEJA.
É a escola lá do bairro Primavera. Então aqui o bairro Primavera, aqui o bairro Ouro Verde, Nova Esperança mais em cima, aqui a quadra do Centro Educacional e aqui a área mais central da cidade. Então observe que, olhando essa paisagem de Barra do Choça, a gente consegue enxergar elementos naturais lá no fundo da imagem, e aqui nós temos as construções, as casas, as ruas, os elementos sociais. Então a nossa paisagem, essa é a paisagem visível, paisagem, portanto, tudo aquilo que a gente consegue enxergar na nossa realidade.